Irmãos, no domingo passado, nós começamos a ver aqui sobre a situação espiritual da nossa igreja. E nós identificamos que a nossa igreja presbiteriana do Jardim Monte Alegre, ela não está saudável. Por que que nós chegamos a essa conclusão? Porque a Bíblia nos ensina que em igrejas saudáveis há conversões. E nós não identificamos conversões na nossa igreja. A Bíblia nos fala que em igrejas saudáveis há batismos. E nós não batizamos pessoas aqui na igreja presbiteriana do Jardim Monte Alegre. E nós vimos que igrejas saudáveis plantam outras igrejas. E nós já somos uma igreja que desde o início da sua história, está aqui o presbítero Euquias e a Beth, que talvez sejam os membros que mais frequentam, por mais tempo frequentam esta igreja, os membros fundadores, a Zenate também, junto com o Gessé, a dona Yara, que começaram esse trabalho há mais de 15 anos. Então, a nossa igreja tem uma história aqui neste bairro há mais de 15 anos. Só eu estou aqui há 12 anos. E nesse tempo todo nós não plantamos nenhuma outra igreja. Então, essas três características, ausência de conversões, ausência de batismo e ausência de congregações, de novas igrejas, identificam que nós não estamos saudáveis como igreja. Nós vimos que a missão da igreja é uma visão difícil. Nós vimos que a luta da igreja é contra o mundo, contra a carne e contra o diabo. Embora a missão da igreja seja difícil, ela não é impossível, porque nós aprendemos também que as ferramentas ou as armas para a nossa luta são o jejum, a oração, a palavra de Deus e a santificação. Diante deste diagnóstico, que num primeiro momento possa parecer, e é triste, é doloroso, diante deste diagnóstico difícil para nós, eu perguntei para vocês, quem acha isso difícil aqui? Quase todo mundo, ou todos responderam sim. Imagina para mim, como pastor dessa igreja, ter que dizer que eu pastoreio uma igreja que não é saudável. Mas diante desse diagnóstico difícil, nós temos uma esperança. A esperança que o dono da igreja não é o pastor, o dono da igreja não é a nossa denominação, o dono da igreja é Jesus. É Ele quem vai nos curar. E a partir de ontem, a partir do domingo passado, nós cremos que nós seremos uma igreja saudável. Nós cremos que nós seremos uma igreja que teremos essas características nas nossas vidas. Por isso, eu vou parar por um tempo a série de exposição em Lucas e vou começar uma nova série de sermões chamada Uma Igreja Família. Eu quero ler aqui algumas frases de alguns pastores e de alguns crentes sobre a igreja. O pastor Márcio Valadão, pastor da Igreja Batista da Lagoinha, em Belo Horizonte, disse o seguinte: os maiores projetos de Deus na terra se chamam igreja e família. Segundo o pastor Márcio Valadão, os maiores projetos de Deus na terra são a igreja e a família. E louvado seja Deus, porque nós fazemos parte desses projetos. O pastor J.B. Carvalho, pastor da Igreja Comunidade das Nações em Brasília, diz o seguinte: o desafio de toda igreja que cresce é não perder a atmosfera de uma família de amor. Portanto, o alvo de todo líder deve ser conseguir conectar os membros da igreja, ao mesmo tempo em que avançam para cumprirem os seus propósitos. De acordo com esse pensamento desse pastor, a igreja não pode perder o seu propósito de ser uma igreja família.
A igreja é a família da fé. A igreja é a família espiritual que Deus colocou aqui na terra. E à medida que nós crescemos, nós não podemos perder esse foco de ser uma igreja família. E com certeza esse foi um dos nossos erros aqui no Jardim Monte Alegre. Nós perdemos o foco de ser uma igreja família. Nós nos tornamos uma igreja dividida, em grupos, em facções, parecida com a igreja de Corinto, onde alguns dizem, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Cristo. Não, nós somos uma única família. E é este princípio bíblico que nós precisamos resgatar aqui na igreja do Jardim Monte Alegre. Ainda que haja crescimento, e vai haver crescimento, haverá conversões, a igreja não pode perder esse foco de ser uma igreja família. O nosso irmão presbiteriano, doutor, médico veterinário Antônio Cabreira, ex-ministro da Agricultura aqui do nosso Brasil, doutor Antônio Cabreira disse o seguinte, membro da Igreja Presbiteriana de São José do Rio Preto, ele disse o seguinte: Deus trata ao longo do tempo as gerações. E como que Deus trata as gerações ao longo do tempo? Através da família e da igreja. Toda e qualquer mudança no nosso Brasil começará por aí. Então a mudança que o Brasil precisa, meus irmãos e minhas irmãs, está na família e na igreja. Eu creio nisso. Eu creio que Deus transforma e trabalha com as pessoas através da família e da igreja. Percebam que pessoas são libertas do vício, da criminalidade, da vagabundagem, do pecado, através da família e da igreja. O pastor Marcelo Cruz, da Igreja Verdade que Liberta, em Tubarão, disse: tudo o que é saudável cresce, e tudo o que é sustentável resiste à prova do tempo. Então veja, a Igreja de Cristo cresceu, então nós podemos dizer que ela é saudável. A Igreja de Cristo resistiu à prova do tempo, então nós podemos dizer que ela é sustentável. Tudo que é saudável cresce, e tudo que é sustentável resiste à prova do tempo. Irmãos, o tempo vai passando, os impérios se levantam, caem, as pessoas nascem, morrem, tecnologias surgem, desaparecem, mas o que permanece? A Igreja de Cristo, até que Ele volte. Porque a Igreja de Cristo, ela é saudável e ela é sustentável. O pastor Carlito Paz, pastor da igreja da cidade em São José dos Campos, diz o seguinte: só os tolos não aprendem com os bem-sucedidos. Só os tolos não aprendem com os bem-sucedidos. Eu me lembro que Paulo, escrevendo a igreja de Tessalônica, chama aquela igreja de igreja modelo. Ela era modelo para as outras igrejas. E de acordo com o pastor Carlito, apenas pessoas tolas não aprendem com pessoas bem-sucedidas. Ontem na classe, no encontro dos jovens, nós vimos aqui sobre insegurança. E nós vimos sobre a insegurança de Saul. Pessoas inseguras, elas tendem a se afastar de pessoas bem-sucedidas. Saul tinha inveja de Davi. Por quê? As mulheres cantavam: Saul matou 1000, mas Davi matou 10.000. Às vezes nós, como igreja presbiteriana do Jardim Monte Alegre, pensamos que não temos nada a aprender com outras pessoas. Passamos a vida inteira fazendo o mesmo que nós aprendemos lá atrás e queremos resultados diferentes. Nós não teremos resultados diferentes fazendo a mesma coisa. Por isso, pessoas sábias aprendem com pessoas bem-sucedidas. Não seja como Saul. Não se afaste de quem é melhor, de quem é melhor do que você. Pessoas sábias
procuram aprender. E nós, como igreja, teremos que ter, a partir de hoje, a humildade de aprender com outras igrejas, de olhar para igrejas como a de Tessalônica, igrejas operosas na fé, abnegadas no amor, igrejas que vivem na esperança da volta de Cristo. Devemos olhar para elas e falar: o que vocês têm feito? Nos ensinem. Nós devemos trazer para ocupar este púlpito pastores e pregadores mais capacitados do que nós, a começar em mim. Nós devemos beber da fonte daqueles que já trilharam o caminho que nós queremos trilhar, o caminho do jejum, da oração, da palavra e da santificação. Então, nós devemos guardar isso no nosso coração. Só os tolos não aprendem com os bem-sucedidos. Ainda citando o Carlito, pastor Carlito, ele diz o seguinte: a igreja deve deixar a sua zona de conforto. Você já viu que nesse frio a gente não quer vir nem congregar? Já observou? O crente às vezes é o seguinte: se está muito calor ele não vem, se tiver frio ele também não vem. Se a gente for olhar para a nossa zona de conforto, nós não vamos. Então, se nós queremos ser uma igreja saudável, nós devemos deixar a nossa zona de conforto. Devemos romper com o conformismo. Irmãos, nós precisamos de uma igreja conformada. Nós não podemos ter paz enquanto nós não vermos conversões, batismos e plantações de igreja. Nós não podemos passar mais uma semana, um mês, mais um ano, sem ver pessoas sendo convertidas aqui na igreja. Nós precisamos ficar inconformados. Esse é o sentimento que toma o coração de uma igreja saudável, o inconformismo. O John Stott escreveu um livro que, não sei se é esse o título, mas a ideia do título é O Cristão contra a Cultura. E a ideia do livro é essa ideia de que o cristão é inconformado com essa cultura, e ele quer mudá-la, e ele quer transformá-la através de Jesus Cristo. A igreja deve deixar a sua zona de conforto, a igreja deve romper com o conformismo, a igreja deve romper com o cristianismo morno. A igreja deve romper com o cristianismo voltado para si mesmo e decidir pagar um preço. Percebam, meus irmãos, para nós sermos uma igreja saudável, tem um preço a ser pago. O pastor Arival diz isso, sobre o discipulado sacrificial. Ser discípulo de Cristo requer um sacrifício, não no sentido da salvação. Nós não precisamos fazer sacrifício nenhum para sermos salvos, porque Cristo já fez, mas para nós fazermos discípulo, o discipulado é algo sacrificial, que exigirá de nós aquilo que Cristo diz: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Percebam que o discipulado é sacrificial. Então, uma igreja saudável precisa entender que nós precisamos fazer sacrifícios, nós precisamos abrir mão do nosso conforto, da nossa comodidade para fazermos a obra do Senhor. Ainda o Carlito Paz disse o seguinte: a igreja não é um lugar para frequentar, mas uma família a pertencer. Então, nós precisamos enxergar a Igreja Presbiteriana do Monte Alegre não como um lugar que a gente vem ao domingo, mas como uma família a quem nós pertencemos. Nós somos uma família com problemas, com erros, com pecados, mas nós somos a família de Deus. Como a sua família biológica tem problemas, erros e pecados, a igreja do Jardim Monte Alegre também. Nós não estamos aqui para frequentar, mas nós pertencemos a este lugar. Porque quem frequenta está aqui hoje, amanhã está em outro lugar. Mas quem pertence entende: eu sou daqui, essa é a minha família. É igual eu sou de Campo Belo. Lá é onde eu pertenço. Eu sou Cardoso, Domingues Cardoso. E eu sou Monte Alegre. Minha família espiritual é esta igreja. Uma outra frase sobre a igreja é: a igreja não é o ponto de chegada, mas é o ponto de partida.
É da igreja para fora que o mundo começa a ser transformado. É daqui para fora que nós vamos transformar este mundo para a glória global de Cristo. Abram suas Bíblias em Efésios 5:25. Aliás, vai colocar para nós aqui no texto, no telão, se possível. Mas se você conseguir, abra sua Bíblia em Efésios 5:25. Uma igreja família. Esse é o tema da nossa mensagem, da minha mensagem nesta manhã. Vamos ler juntos Efésios 5:25? Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Eu quero destacar aqui o amor de Cristo pela igreja presbiteriana do Jardim Monte Alegre. Irmãos, o maior amor já visto no mundo é o amor que Cristo tem por nós, Igreja Presbiteriana do Jardim Monte Alegre. O maior amor já visto no mundo é o amor que Cristo tem por você. O seu cônjuge não te ama como Cristo te ama. O seu pai não te ama como Cristo te ama. O maior amor que nós recebemos é o amor de Cristo. A Bíblia diz que Cristo nos amou. A Bíblia nos ensina que através dos séculos da história da igreja, Cristo tem cuidado da sua igreja. É por isso que nós estamos aqui hoje. A igreja não é cuidada pelos homens. A igreja não prevalece por conta de uma denominação, mas a igreja prevalece porque através dos séculos, Cristo cuida da igreja. Ele tem cuidado de nós. E eu tenho uma novidade, ou quero te lembrar de uma coisa. Ele continuará cuidando de nós até o dia que o veremos face a face. Nós somos alvos do amor de Cristo. Cristo amou a igreja. É por isso que nós devemos tomar cuidado para não falar mal da igreja de Cristo. Há muita gente ressentida com a igreja. Você vai hoje na imprensa, você vai aí nas redes sociais, filhos de pastor, ex-pastores, pastores, cristãos de todo tipo evangélicos, amargurados, rancorosos com a igreja e falam mal da igreja de Cristo. Mas esse não é o sentimento que Cristo tem por nós. Apesar de todos os nossos problemas, pecados e erros, a Bíblia diz que Cristo nos ama e Ele cuida de nós, cuidou e cuidará para sempre. Mesmo sabedores, irmãos, de que durante todas essas eras da história da igreja, nem sempre a história da igreja é gloriosa. Nem sempre há na história da igreja coisas das quais nós nos orgulhamos. Nem sempre a igreja está vivendo como deveria viver. Nem sempre ela é parecida com o dono da igreja, com Jesus. Mas sempre, mesmo nesses momentos, em glória, de rebeldia, de pecado, de frieza espiritual, Cristo está cuidando da sua igreja. Sempre, durante a história da igreja, Cristo continua cuidando, restaurando e reformando a igreja. Eu creio, como pastor desta igreja, que Cristo nunca deixou de cuidar desta igreja. Mas eu creio que o que Cristo quer fazer conosco nestes dias é nos restaurar. Nós precisamos de restauração. Nós precisamos de cura. A igreja presbiteriana do Jardim Monte Alegre precisa de uma reforma. Uma reforma espiritual. Nós precisamos não de algo novo, tá certo? Não estou falando de coisa nova, de novidade, mas nós precisamos voltar as nossas vidas para só a Escritura, somente a palavra. Precisamos voltar a nossa vida para somente Cristo, somente a fé, somente a graça. Eu sei que nós declaramos isso doutrinariamente, teologicamente. Se você pegar os manuais da Igreja Presbiteriana do Jardim Monte Alegre, o que a gente ensina aqui, aquilo vai estar, essas verdades doutrinárias estarão escritas lá.
Mas nós precisamos de uma reforma de vida. Nós precisamos viver só a Escritura. Essa semana eu fui visitar um irmão e, lendo a Bíblia com ele, ele abriu a Bíblia dele no celular e eu achei fantástico. Porque, irmãos, nós não temos desculpa mais para não ler a Bíblia. Tem Bíblia, aí ele me deu um aplicativo aqui com quase todas as versões na Bíblia em português. Quem não gosta de ler a Bíblia aí, fala misericórdia. Não, ler a Bíblia não, porque a Bíblia a gente gosta de ler. Quem não gosta de ler, fala misericórdia. Não pode mentir, meu irmão. Você está lendo quantos livros por semana? Então, veja só. Nós somos de uma cultura que às vezes a gente tem dificuldade de ler. Eu mesmo estou aprendendo a ler. Eu leio porque eu sou obrigado a ler. Vou ser sincero. Eu leio porque eu tenho que preparar um sermão para vocês. Eu aprendi a ler depois que eu entrei no seminário. Porque era obrigado. Às vezes nós temos dificuldade de ler a Bíblia. Mas eu achei um negócio fantástico. Hoje eu não sabia que existia isso aqui. Você tem um aplicativo no celular. Êxodo, capítulo 20. Os 10 mandamentos. Então, é só ouvir. Então veja, nós precisamos, eu vou passar lá no grupo depois esse aplicativo aqui, se você ainda não tem. Então veja, se você não consegue ler, se você não tem tempo para ler, você põe o aplicativo, liga no ouvido, vai para o trabalho, vai lavar a louça, vai arrumar o quintal, ouvindo a palavra de Deus. Então, meu irmão e minha irmã, nós precisamos de uma reforma. Nós precisamos voltar para a palavra de Deus. A palavra de Deus precisa habitar ricamente em nosso coração. Nós precisamos guardar a palavra de Deus em nosso coração para não pecar contra o Senhor. Sexta-feira eu estava em casa, de folga à noite. Gastei 6 horas maratonando uma série, você acredita? Comecei 7 da tarde e fui dormir meia-noite, assistindo um capítulo atrás do outro. E a gente não tem esse prazer em ouvir a palavra de Deus, em fazer a obra de Deus. Precisamos ser reformados. Então eu creio que nós vivemos num tempo em que o Senhor está restaurando a igreja presbiteriana do Jardim Monte Alegre, está reformando a igreja para os princípios bíblicos. Somente Cristo, somente a fé, só a palavra, só a graça. A Bíblia nos ensina que a família é algo essencial. Como nós vimos aqui no começo, Deus criou 2 instituições apenas: a família e a igreja. A família foi criada, planejada por Deus para nos formar. É na nossa casa que nós somos formados. É engraçado, você já viu como que a gente parece com os nossos pais? Talvez você não pense assim, mas você é igualzinho seu pai e sua mãe. Tenta escapar, mas não tem jeito. Você é a cópia do seu pai e da sua mãe. Irmãos, nós somos aquilo que nós aprendemos em casa. Isso é um propósito de Deus. Por isso que a família é tão importante. Os nossos filhos serão aquilo que nós somos. Quem forma os nossos filhos. Por isso que se nós formos primeiro uma família saudável, nós não temos que temer escola, educação, política, porque os nossos filhos são formados em casa. Então o objetivo de Deus para a família é que nós sejamos treinados em casa, que nós aprendamos a viver em casa. É na família que nós nascemos, somos acolhidos, alimentados e enviados para a vida. Por meio da família, os nossos pais cuidam de nós e depois nos enviam para o mundo e nós temos a oportunidade de ter a nossa própria família. A igreja é a nossa família espiritual. A igreja é a família que recebe, que acolhe, que alimenta os filhos de Deus. A igreja é aquela que prepara os filhos de Deus para serem como uma flecha que vai em direção ao mundo perdido. Mas como eu já disse, como toda família, nem tudo é um mar de rosas dentro da igreja. Nós temos problemas.
Mas assim como na família, a família é um ambiente onde nós recebemos a ajuda de Deus para nós aprendermos. É na família que nós aprendemos a amar. É na família que nós aprendemos a refazer o caminho. Está errado aqui, meu amor. Nós estamos caminhando, nós tomamos uma decisão errada. Meu filho, não é por esse caminho. Pai, olha, eu tomei uma decisão errada. Não, mas vamos recomeçar, vamos retornar, vamos voltar. É dentro de casa que a gente aprende a fazer isso. É na família que nós aprendemos a perdoar. Eu não sei você, mas lá na minha família, só eu posso falar mal da minha família. Se você falar, eu vou ficar com raiva de você. Às vezes eu brigo lá em casa, hoje menos, né? Mas na minha época de adolescente, com a minha irmã, nós brigávamos muito e tal, e quebrava o pau depois. A pedagogia da minha mãe era o seguinte: pegava uma cinta e fazia nós dois ficar abraçados por 5 minutos, para a conciliação. Ou vocês se resolvem ou o couro come. A família é o ambiente aonde nós aprendemos a perdoar. Hoje eu brigo com a minha irmã, ela briga comigo, mais ela comigo do que eu com ela. Mas depois, no outro dia, a gente fala: e aí, tudo bem? Tal. A gente finge que nada aconteceu, não é assim? Não aconteceu nada. Faz vista grossa e vai seguindo. Porque a família é um ambiente onde nós aprendemos a perdoar, a amar, a cumprir os planos de Deus. E assim é na igreja. Na igreja é onde nós aprendemos a recomeçar. Nós tentamos ir por um caminho, não dá certo, a gente recomeça. A gente ofende um ao outro, não dá certo, a gente perdoa. A igreja é a família espiritual onde Deus nos ensina a cumprirmos os seus planos de amor, de cuidado, de recebimento, de perdão. A igreja é o ambiente onde nós aprendemos com o primeiro de muitos irmãos, Jesus Cristo. É na igreja que nós aprendemos a ser como Jesus. É na igreja que nós aprendemos a considerar o próximo como superior a nós. A igreja é esse ambiente onde Deus nos ensina a praticar tudo aquilo que Ele ensina na palavra. A perdoar, a amar o próximo. Por isso, meus irmãos, para nós como igreja, não perdermos o nosso propósito, devemos saber e jamais nos esquecer que a igreja é um movimento de fé e não um monumento. A igreja, ela tem que se movimentar, ela tem que ir aonde os perdidos estão, ela tem que levar vida, ela tem que levar fé aos perdidos. A igreja não é esse prédio aqui. Hoje nós estamos aqui, amanhã, talvez nem aqui mais nós estaremos. Mas até Jesus voltar, o que Ele quer de nós é que nós sejamos um movimento que leve as pessoas a fé, a vida que só Jesus pode dar. Eu aprendi lá naquele congresso semana passada que igreja é movimento e não um monumento. Igreja deve se movimentar para levar o Evangelho. Por isso, a Igreja Presbiteriana do Jardim Monte Alegre deve pedir, já que nós sabemos que não estamos espiritualmente saudáveis: Senhor, o que o Senhor quer para a nossa igreja? Nós devemos pedir qual é a visão de Deus para nós. Sabe por quê? Nenhuma igreja é igual. Nenhuma igreja é igual, toda igreja é diferente, porque a igreja é um organismo vivo. Assim como nenhum filho é igual, nem mesmo os gêmeos são iguais. Nenhuma igreja é igual, cada igreja tem a sua identidade, cada igreja tem o seu chamado, e nós precisamos descobrir qual é a visão de Deus para as nossas vidas. Eu creio que uma das visões de Deus para a Igreja Presbiteriana do Jardim Monte Alegre é alcançar o nosso bairro. O que Jesus falou? Comece aqui, Jerusalém, Samaria, Judéia e até os confins da terra. Qual é a nossa Jerusalém? Por onde nós devemos começar? É na nossa família, é na nossa casa, é no nosso trabalho, é no nosso emprego, é no Jardim Monte Alegre, e isso vai se espalhando de maneira natural. Por quê? Porque a igreja é um movimento e não um monumento. Mas percebam que às vezes nós estamos enxergando a igreja como um monumento.
E a gente pensa em trazer as pessoas aqui para dentro. Não. É contrário. É a igreja que tem que ir até os perdidos. É a igreja que deve ir até as pessoas. E uma igreja família entende que ela é um movimento. Quem está desempregado aí, fala misericórdia, que vou estar orando por você. Quem está desempregado? Nós vamos orar. Deus abençoa aqueles que estão desempregados aqui na nossa igreja. Abra, Senhor, para eles portas de emprego, Senhor. Nós precisamos trabalhar, Senhor. Abençoa os empreendedores, ó Pai. Os comerciantes, os funcionários, aqueles que trabalham em empresas, ó Deus. Abençoe aqueles que já estão empregados, que nós não percamos o nosso emprego, ó Deus. Mas abra portas para aqueles que estão desempregados, ó Pai. Em nome de Jesus. Você que está empregado, você não está nesse trabalho à toa. Você é um missionário ali. O movimento que você tem que fazer é ali onde você está. Então é isso que nós devemos entender. Como alcançar os professores? É você que é professor. Como alcançar os médicos, os enfermeiros, o pessoal da saúde? É você. Como alcançar os engenheiros? É você. Como alcançar os estudantes? É você que está lá na faculdade, lá na escola. A igreja é um movimento, não um monumento. Seja igreja onde você está. Seja igreja, peçamos a Deus, Senhor, me ajude a ser igreja dentro da minha casa, dentro da minha família, dentro do meu trabalho. Vamos ser uma igreja família. Eu vou parar por aqui. Porque eu aprendi uma coisa, igreja para ser boa tem que ter horário. De começar e de acabar. E está na hora de acabar o sermão. Tá certo? Vamos orar. Dobre seus joelhos aí, não vamos perder esse costume não de dobrar os joelhos. Peça ao Senhor que nos dê graça. Deus amado, Deus querido, os nossos joelhos estão dobrados, porque nós oramos agora pela saúde espiritual da Igreja Presbiteriana do Jardim Monte Alegre. Nós oramos pelas nossas famílias, ó Deus, entendendo, Senhor, que a família e a igreja são os maiores projetos do Senhor nesta terra. Senhor, ajuda a Igreja Presbiteriana do Jardim Monte Alegre a ser uma família espiritual. Abençoa, Senhor, as nossas famílias biológicas. Abençoa os nossos casamentos para aqueles que são casados. Abençoa, Senhor, os nossos filhos. Abençoa, Senhor, os nossos netos, os nossos irmãos. Senhor, transforma, Deus. Atua poderosamente através da nossa casa e da Igreja Presbiteriana do Jardim Monte Alegre. Faça da nossa igreja uma igreja saudável. Faça da nossa igreja uma igreja que resista ao tempo. Senhor, que nós possamos ver conversões aqui na nossa igreja. Ó Deus, que nós possamos, ó Deus, ver os nossos filhos segurando o bastão da fé e dando continuidade àquilo que nós plantamos, ó Deus, cuidando da colheita do Senhor. Dá-nos humildade, Senhor, humildade para reconhecer, ó Deus, as nossas falhas, os nossos pecados, a dureza do nosso coração. Dá-nos humildade para aprender, ó Deus, com aqueles que são melhores sucedidos do que nós. Ó Deus, tira-nos, ó Pai, tira-nos, ó Deus, de toda a zona de conforto, ó Pai. Tira-nos, ó Deus, não deixa nós sermos conformados, ó Pai, com o pecado, com a frieza espiritual. Não deixa, Senhor, nós sermos conformados, ó Pai, com ó Deus, as vidas que estão se perdendo, ó Pai. Coloca no nosso coração o desejo de ganharmos almas para o Senhor Jesus. Dá-nos, ó Deus, dá-nos Taboão da Serra para Jesus, dá-nos Jardim Monte Alegre para Jesus. Ajuda-nos a entender, ó Pai, que ser igreja é pagar um preço. Ser discípulo não é algo confortável.
Não é cômodo ser discípulo. Ajuda-nos a entender que ser discípulo a Deus é algo sacrificial. Ó Deus, esquenta os nossos corações, faz o nosso coração arder, ó Deus, para cumprir o teu propósito. Livra-nos, ó Deus, de toda frieza espiritual a qual nos envolve, ó Deus. Limpa o nosso coração, aviva, Senhor, o nosso coração. Restitui, ó Deus, a alegria da tua salvação nas nossas vidas. Faça-nos entender, ó Deus, que nós não estamos aqui nesta igreja apenas para frequentar, mas essa é a família a qual nós pertencemos. Que aqui seja o ponto de partida, ó Deus, de onde nós sairemos daqui para pregar o Evangelho para os perdidos, dentro da nossa família, no nosso trabalho, aos nossos vizinhos, aonde quer que formos, ó Deus. Que cada coração com Jesus Cristo seja um missionário. E que o nosso campo missionário nós tenhamos consciência de que é cada coração sem Jesus. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos uma igreja família. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.